E aí, pessoal? Tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar na história de um dos bairros mais icônicos e charmosos do Brasil. Sim, estamos falando do Leblon, no Rio de Janeiro. Mas você já parou para pensar como aquele pedaço de paraíso, cheio de gente bonita, restaurantes incríveis e um astral único, se tornou o que é hoje? A história é fascinante e cheia de reviravoltas. Então se ajeita aí que a nossa viagem no tempo está prestes a começar. No século XIX, a área que hoje conhecemos como Leblon era completamente diferente. Era uma grande fazenda, parte das terras que pertenciam ao empresário português chamado José de Seixas Magalhães. Essas terras iam do que hoje é o Jardim Botânico até a beira do mar. A fazenda era produtiva, com plantações e criação de gado. Era um lugar rural. Difícil de imaginar hoje em dia, né? Mas a grande virada na nossa história acontece em 1845. Nesse ano, um empresário francês chamado Charles Labland comprou uma parte significativa dessas terras. Labland não era qualquer um. Ele tinha uma empresa de pesca de baleias e viu naquelas praias um grande potencial para o seu negócio. Ele instalou ali um estabelecimento chamado de Armação de Pesca, que era uma estrutura para processar as baleias capturadas. Por causa dele, a área começou a ser popularmente chamada de Campo do Labland. Com o tempo, o nome foi se adaptando ao jeito brasileiro de falar e virou, claro, Leblon. Apesar do nome já estar pegando, o desenvolvimento do bairro foi bem lento. No final do século XIX e início do século XX, o Rio de Janeiro estava passando por uma grande transformação urbana. Especialmente na Zona Sul, Copacabana e Ipanema começaram a ser loteadas e a atrair moradores. Mas o Leblon ainda era considerado uma área distante e de difícil acesso. As dunas de areia que separavam Ipanema do Leblon, por exemplo, era uma barreira natural. A grande mudança começou a acontecer a partir dos anos 1920. A prefeitura começou a investir em infraestrutura, aterrando pântanos, abrindo avenidas e, o mais importante, construindo canais para controlar as águas da Lagoa Rodrigo de Freitas e dos rios que desaguavam na região. O canal do Jardim de Alá, que hoje separa Ipanema do Leblon, foi uma obra crucial. Ele não só ajudou a drenar a área, como também criou uma ligação mais clara entre os dois bairros. Com essas melhorias, as grandes chácaras e fazendas começaram a ser divididas em lotes menores e vendidas. Aos poucos, as primeiras casas e prédios de poucos andares começaram a surgir. O bonde, que era o principal meio de transporte da época, finalmente chegou ao Leblon, conectando o bairro ao resto da cidade. Isso foi um divisor de águas, tornando a região muito mais atraente para novos moradores. O Leblon começou a deixar de ser uma área remota para se tornar um bairro residencial. As décadas de 1930 e 1940 viram o Leblon se consolidar. A praia, que antes era usada para a pesca de baleias, começou a ser frequentada por banhistas. Surgiram os primeiros clubes, como o Clube de Regatas do Flamengo, que instalou sua sede na beira da lagoa, e o Country Club, que se tornou um ponto de encontro da elite carioca. O bairro foi ganhando um ar mais sofisticado, mas ainda mantinha uma atmosfera tranquila e familiar. Era um lugar onde as crianças podiam brincar na rua e todos se conheciam. Os anos 50 e 60, a era de ouro do Rio de Janeiro, também foram incríveis para o Leblon. A bossa nova, que nasceu ali pertinho, em Ipanema, tinha o Leblon como seu quintal. Artistas, músicos e intelectuais frequentavam os bares e restaurantes do bairro. Foi nessa época que o Leblon começou a construir sua identidade cultural. Um lugar de vanguarda, criatividade e pensamento livre. O Teatro de Arena do Leblon e, mais tarde, o Teatro da Praia foram palcos importantes para a dramaturgia brasileira. Mas foi a partir dos anos 70 que o boom imobiliário realmente transformou a paisagem do Leblon. A construção de prédios mais altos e modernos se intensificou, e o preço dos imóveis disparou. O bairro, que já era desejado, se tornou um dos endereços mais caros e cobiçados do país. A Rua Dias Ferreira, que antes era uma rua residencial tranquila, começou a se transformar no polo gastronômico que conhecemos hoje, atraindo chefes renomados e restaurantes de alta qualidade. Essa transformação trouxe, claro, novos desafios. O trânsito aumentou. A especulação imobiliária se tornou uma questão constante, e o bairro teve que aprender a equilibrar seu crescimento com a preservação da qualidade de vida, que sempre foi sua marca registrada. Mesmo com toda a modernização, o Leblon conseguiu manter muito do seu charme original. As ruas arborizadas, a proximidade com a praia e a lagoa, e a sensação de vilarejo em algumas partes do bairro ainda persistem. Uma curiosidade interessante é a história do Quilombo do Leblon, ou Quilombo Sacopã. No meio de toda essa sofisticação, existe uma comunidade quilombola
que resiste a gerações, a história deles é uma parte fundamental e muitas vezes esquecida da história do bairro, mostrando que o Leblon é muito mais diverso e complexo do que parece. Eles lutam até hoje pelo reconhecimento e pela preservação de suas terras e de sua cultura. Hoje, o Leblon é um bairro multifacetado. É o cenário de novelas, o destino de turistas, o lar de celebridades e, ao mesmo tempo, um lugar com uma vida comunitária vibrante. O Posto 12, o Baixo Bebê, o Mirante do Leblon. Cada cantinho tem sua própria história e sua própria tribo. É um bairro que se reinventa constantemente, sem nunca perder a sua essência. Da fazenda de um empresário português, passando pela estação de pesca de baleias de um francês, até se tornar um dos bairros mais famosos do mundo, a jornada do Leblon é um reflexo da própria história do Rio de Janeiro. Uma história de transformação, de encontros, de contrastes e, acima de tudo, de muita, mas muita beleza. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre a história do Leblon? É incrível pensar em todas as transformações que esse lugar já viveu. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. E comenta aqui embaixo, qual a sua memória ou lugar favorito no Leblon? A gente se vê na próxima. I'm a